gamer pobre não aguenta mais sofrer, cansado de assistir canal enlatado. E aí pessoal, boa noite nessa madrugada. Hoje eu vou contar pra vocês uma história sobrenatural que eu vivi quando eu era criança. Eu tinha entre 7, 8 ou 9 anos, não me lembro ao certo quanto tempo eu tinha, mas era ali entre 1985, 86, 87, tá? Essa é pra vocês entenderem o contexto, né? Pode escutar aí, o microfone não pega não, minha filha tá ouvindo música ali. Aí, nessa época aí, o que acontecia? A gente tinha uma vizinha aqui ao lado, e ela ia muito em cemitério, né? E acabava levando minha mãe e me levava junto. Minha mãe tava de férias, né? Do trabalho, e eu ia junto com a minha mãe, com essa vizinha, pro cemitério lá. No cemitério São Luís, aqui na periferia de São Paulo. Quem é da Zona Sul aqui conhece, né? Um cemitério gigantesco de terra batida, assim. Tem um monte de sepultura. É um enorme. Isso é de terra, de barro, né? Que as pessoas ficam ali no máximo 3 anos enterradas. Depois o pessoal exuma os ossos e coloca no ossário, né? Então a gente foi lá nesse dia. Então, um mês antes disso daí acontecer, eu tava indo na biblioteca. Olha o padre Júlio Lança Leite. A gente tava indo na biblioteca. Eu estava indo na biblioteca e pegando vários livros ali sobre assombração. Tinha um livro ali, Contos de Assombração. Eu vou colocar um print aqui pra vocês verem a capa. Se vocês já leram esse livro, comenta aí. É muito da hora. Tem várias lendas ali, contos de vários países da América Latina, né? Sobre assombração, histórias de terror, de medo. Então eu tava lendo muito isso daí na época, né? E a minha mente é muito sugestionável. Eu era uma criança muito sugestionável. Então ali nas lápides do cemitério, né? Eu fiquei lembrando das histórias, sem medo nenhum, correndo ali no meio, enquanto a vizinha limpava o túmulo do marido dela e conversava com a minha mãe, eu corria entre as lápides e os túmulos brincando. Eu via várias velas ali em forma de crânio, o pessoal devoto, né, do caveira, essas coisas assim. Aí eu ficava olhando as fotinhas das pessoas assim, falando, nossa, que legal. Nossa, esse daqui morreu com 12 anos. Nossa, esse daqui morreu com 30. Esse daqui morreu com 78. Ficava vendo, né? Criança. Aí, a minha mãe tinha a péssima mania de ficar entrando naqueles locais onde tinha o velório, né? Tem um local que é só de velório no hospital. Todo cemitério tem, né? Aí minha mãe levou eu lá. Agora você vai ver como que é a realidade. Aí ela me pegava no colo pra me mostrar, pra eu ver a cara dos defuntos. Olha que irresponsabilidade. Aí minha mãe conversava com os parentes, né? E perguntava do que foi que a pessoa tinha morrido. Aí lembro de um que me marcou. Aquele rosto ficou gravado no meu cérebro. Era de um... Tava lá a família, tinha um monte de gente. Tava o caixão lá no meio, né? Aí o morto lá dentro, assim... Aí minha mãe me levantou e falou, olha bem aí, ó. Olha aí, isso aí que acontece com a gente. Pra você ver que a vida não é só televisão, videogame, brincadeirinha, não. Aí levantou assim pelo sovaco, me colocou assim bem encarando o defunto lá assim, ó. Ele tava com o olho aberto assim, ó. Ele parecia esse cara mesmo aqui que eu... Ó, parecia isso aqui, ó. Só que ele tava com o olho aberto assim, ó. De peixe morto, o nariz cheio de algodão e como se parecia que ele tava rindo, né? Aí o cara, eu encarei bem o cara assim do defunto. E aquilo ali me deu um arrepio na hora que eu olhei aquele cara morto ali dentro do caixão. O rabino explica, né? Os judeus falam, não se deve nunca olhar no rosto de um defunto, de um morto. Ainda mais se tiver com o olho aberto. Criança, então, não deve nem chegar perto. Então, porque isso aí faz muito mal, tá? Muito mal. Aí, aquilo ali ficou na minha cabeça, né? Aí eu fiquei... Aí ela me colocou no chão assim, ela ficou conversando com a mãe. Do que ele morreu? Ah, tinha quantos anos? Ah, ele tinha 26 anos.
Ele era tão trabalhador, meu filho. Só que ele bebia muito quando tava de folga e fumava um cigarro atrás do outro quando tava trabalhando e quando tava de folga, fumava demais, não comia direito, trabalhava igual um boi e acabou que ficou com uma gripe, a gripe virou pneumonia, foi pro hospital, não teve jeito e morreu em uma semana. Aí minha mãe, oh meu Deus, mas não conseguiram fechar o olho dele, não, as ideias. Aí a mãe falou assim, ah, sabe o que é que a gente não teve dinheiro pra fazer? Pra pagar lá a funerária. Tanto que esse caixão aí foi a prefeitura que deu e não sei o que. Bem simples, pessoa, povo bem humilde, né? Aí tudo bem. Aí a gente ficou lá zanzando pelo cemitério. Não, que saco, hein? Ficou zanzando no cemitério naquele dia. E final do dia a gente foi pra casa, né? Deixa o pessoal sair daqui. Que chato, é difícil não ter um lugar pra gravar. Ó. É moto, é gente. Não sei por que eu insisto com esse canal ainda. Não sei por quê. Aí beleza, aí a gente foi embora, né? Chegou em casa. Tomei banho, se arrumamos, tomamos banho, né? Pra tirar os miasmas das roupas, igual a minha mãe falava, tirar a energia negativa do cemitério. Fiz minhas rezas pra dormir. Aí antes de dormir, peguei o livrinho Contos de Assombração e também tinha um que era Lobisomem. Como que é? Mito ou Realidade. E fiquei lendo esses livros até, sei lá, até 10 horas da noite, que era o máximo que eu aguentava de ficar acordado. Aí li lá a história da Maria Ângola, li a história da Mulata de Córdoba, li a história do Caipora, li a história da Sayona, li a história dos relatos de lobisomem, ó, licantropia, né? Esse livro acho que é difícil de achar, nem existe mais. Lobisomem, mito ou realidade? Muito legal. Tem vários desenhos ali de lobisomem, de cemitério, muito da hora. Aí li aquilo e fiquei impressionado. Aí na hora que eu deitei, eu comecei a lembrar do morto que eu vi lá no cemitério. Aí eu tentava esquecer e não saía da minha cara aquela cara dele. Assim, morto, com a cara, o olho aberto, como se fosse um sorrisinho assim, ó. E o nariz, o nariz cheio de algodão. Daí tentei dormir, né? Aí peguei no sono. Acho que aí foi coisa da minha imaginação. Antes que vocês pensem, onde eu trabalho, eu faço exame de sanidade mental todo mês. Pô, todo mês não, todo ano. Todo mundo tem que fazer, entendeu? Pra identificar se tem alguma psicose, porque a gente mexe ali com informações confidenciais, entendeu? Então, é preciso fazer esse tipo de exame. Então, eu nunca dei positivo, tá? Pra insanidade, nem pra qualquer tipo de psicose. Até então não, né? Então acho que foi só coisa da minha imaginação. Eu tava lá deitado na minha cama, dormindo. Aí daqui a pouco eu escuto assim na janela. Aí eu acordei assim. Aí eu comecei a lembrar das histórias de assombração que eu tava lendo. Da história da Maria Ângola. Quem não sabe a história da Maria Ângola, é aquela história da menina sem noção, que tinha recém-casada, que não sabia fazer nada, não sabia nem fritar um ovo. Toda vez que o marido dela pedia alguma comida, ela corria na vizinha e encheu o saco da vizinha pra vizinha ensinar como que ela faria aquele prato. Aí um dia o marido dela pediu bucho de boi frito com amendoim. Ela foi perguntar pra vizinha. A vizinha, de sacanagem, falou pra ela que ela tinha que ir no cemitério pegar as tripas de um defunto recém-falecido e cozinhar pro marido. Ela fez isso e tal. Não vou dar spoiler, aconteceu uma coisa muito assombrosa no final da história. Eu fiquei lembrando dessa história, onde o defunto aparece na casa da Maria Ângola batendo na porta, assim. Aí eu escutei esse barulho na janela, assim, ó. Tá. Aí eu escutei uma voz, assim, rouca, de lá, assim. Abre aqui pra mim, ó. Ó, menininho. Menininho do cemitério, abre aqui pra mim. Eu gelei assim. Eu falei, meu Deus, que é isso? O cara do cemitério. Aí mesmo assim, a minha cama ficava do lado da janela. Na verdade, eu dormia na sala, no sofá-cama, não tinha quarto. Aí eu levantei assim, eu falei, eu olho ou não olho pela cortina da janela? E gelando. Aí, menininho, oi! Menininho do cemitério, bonitinho, que eu vi hoje.
Aí eu comecei a ficar assim. Aí eu tomei e falei, acho que não é nada não. Deve ser o vizinho, né? Aí eu abri a cortina assim. Quando eu abro a cortina, o que eu vejo? Eu vi exatamente isso daí, ó. Mais ou menos isso daí. Era o cara que eu vi dentro do caixão lá que minha mãe fez eu encarar. Aí eu... Chamava... Eu ia gritar mamãe. Não conseguia. Como se fosse uma paralisia, assim. O primeiro mano saiu alta. Aí minha mãe do lado do quarto, do lado. O que você quer, infeliz? O que você quer essa hora me chamando? Vai dormir, tem o que fazer não? Eu vou acordar cedo amanhã pra trabalhar. Aí o defunto. Não precisa ficar com medo, não. Não precisa ter medo de mim, não. Eu sou bonzinho, eu tenho sobrinho. Aí eu... Fiquei olhando aquela... Eu não sei explicar pra vocês. Não era uma imagem... Sabe quando você vê uma pessoa? Não é como você vê uma pessoa na contraluz. É como se tivesse um brilho. Sabe aqueles bastões assim de luz fluorescente que quebra no meio e fica soltando aquele brilho morto? Era mais ou menos aquilo ali que saía do rosto daquela coisa que eu não sei o que era aquilo, mas era o rosto do cara. Era a silhueta do cara. Aí eu fiquei olhando aquele. E ele. Você tem uma caninha aí pra me dar? Uma caninha. Uma dose só, uma caninha você tem aí na sua casa do seu pai? Aí eu falei, não tem pinga aqui, aqui não. Ai, um cigarrinho você tem? Aí o meu pai já não fumava nessa época, né? Aí eu falei assim, não. Aí eu fiquei petrificado de terror olhando aquilo ali e aquela coisa esquisita. Não é sólido, entendeu? Não é como você olhar para uma figura ou uma imagem, mas era uma coisa... Ao mesmo tempo que eu vi a silhueta... Acho que era coisa da minha imaginação, porque eu não acredito em fantasma nem em espírito, tá? Era coisa da minha imaginação. E aqui minha mente foi influenciável. E eu lembrando... Por quê? Por que eu falo isso? Porque na história da Maria Ângola, tinha lá escrito falando que o morto soltava um brilho espectral, não sei o que. E na minha cabeça, eu lembrando da história e vendo aquilo ali, e acho que minha mente criou aquele cenário de eu ver a cara do... Acho que, na verdade, eu tava vendo o meu reflexo no espelho no vidro, né? O meu reflexo no vidro da janela. E minha mente fértil, perturbada, assim, sugestionável, criou toda aquela fantasia ali. E eu, em estado de semi-sonolência, cansado, né? Porque eu tinha corrido pra caramba no cemitério naquele dia. Olhei aquilo, vi meu rosto, então criou toda aquela história, aquela narrativa mental. E eu achando que eu tava olhando pro espírito do morto lá do Pinguço. E o Pinguço me pedindo caninha, me pedindo cigarro. Aí... E eu ainda fiquei olhando aquilo ali, morrendo de medo, sem força, com medo. Eu falei, se eu deitar aqui e ele pular em cima de mim... Aí eu... Num ímpeto, assim, eu peguei, fechei assim a janela e a cortina, me joguei embaixo da coberta, assim, com medo. Aí fiquei lá, assim. Aí daqui a pouco, a cabeçona do cara aparece embaixo da coberta, assim, de cara a cara comigo. Aí eu caí da cama, do sofá. E saí correndo pro quarto da minha mãe e fiquei lá escondidinho, encolhidinho assim, ó. Encolhidinho assim nos pés da minha mãe, assim. Falei, se essa coisa vir aqui, eu vou puxar o pé da minha mãe. Não tô nem aí se ela me bater. E fiquei ali, acho que bem até umas 4 horas da manhã, assim, petrificado, olhando assim em direção à porta do quarto dela pra ver se aquela coisa não aparecia. E isso daí, meus amigos, aconteceu, tá? Como eu falei, eu acho que foi coisa da minha imaginação, que eu não acredito nessas coisas. Mas olha só, não exponha os seus filhos a esse tipo de situação de ele encarar cara de morto. Não pode olhar pra defunto. Tanto que
O enterro judaico não é de porta de caixão aberto e o cara, a pessoa que morre é enfaixada da cabeça aos pés, pra ninguém ver o rosto dele. Só o pessoal que faz o serviço lá, o Shevra Kadisha, a Kadisha que pode ver. Os demais, ninguém pode olhar pro rosto de fundo, porque senão você vê todos os pecados e você atrai energia ruim pra você. Aí eu fiquei que sair, eu fiquei dias sem conseguir dormir pensando nisso daí. Eu ia dormir à noite e ficava assim olhando assim, ó, pra janela, morrendo de medo, com uma lanterna embaixo do meu travesseiro, com uma Bíblia aberta, a Bíblia aberta do meu lado, assim, morrendo de medo, lendo o Salmo 91 e rezando a noite inteira, pra que aquela, sei lá, aquela coisa ali nunca mais aparecesse na minha frente. Mas é como eu falei, eu acho que eu tava muito sugestionado e eu tava olhando pro meu reflexo no vidro da janela e começou a criar aquela história na minha cabeça. Mas deu medo, viu? Eu fiquei ensopado de suar. E eu lembro até hoje da cara daquele defunto lá. Deus que me livre, o cara morreu de pneumonia. Minha mãe vai e faz eu ficar olhando pro morto lá com algodão no nariz. Que horror, que horror. Quem conhece sabe que o cemitério São Luís é punk. O pessoal briga ali por herança no meio do velório. Saiu até tiro ali. Pergunta ali pros coveiros, eles vão te contar pra vocês. O pessoal de classe baixa, muito pobre, briga ali na hora do enterro pela partilha dos bens do defunto, né? Nossa, que horror, cara. Complicado. Então isso aí, minha história de terror sem graça. Estamos chegando na quaresma. Eu tenho muito medo dessa época aí, porque aqui na minha rua, não sei como que é no bairro de vocês, a igreja católica lá em cima tem uma capela, eles fazem procissão com as pessoas vestidas de branco, cada um com uma velona desse tamanho assim, e desce a rua em procissão, aquele monte de gente vestida de branco com uma cruzona na frente assim, segura na mão de Deus. Eu olho aquilo ali da janela, me dá um calafrio, eu fico tremendo de pavor olhando aquilo ali, eu tenho horror daquilo ali. A minha mãe também não gostava, não. Eu acho terrível essa época do ano que o pessoal faz essas procissões. Fazer o quê? É a religião deles, eu respeito isso, mas que eu tenho medo, eu tenho. Então fica a história chata e não fiquem com medo, tá? Eu acho que foi só coisa da minha imaginação que eu vi quando eu era criança, porque eu não acredito nessas coisas, não. Deixa eu colocar aqui as imagens sombrias. Que horror. Agora quem tinha muita história pra contar de assombração era a minha avó, lá do Paraná. Ela contava sobre lobisomem, sabe lobisomem em forma de porco? Olha o Hernani caga-sangue aí, ó. Ela contava do lobisomem em forma de porco, eles voltando pra casa. Aí daqui a pouco eles escutavam assim, ó. Aí quando olhava, via a silhueta do bichão, um porcão, tamanho de um carro, de um Gol, com as orelhas tão grandes que quando ele andava, batia assim. Aí o povo corria em disparada pra casa e eu via o bicho. Aí no outro dia tava tudo arranhado a porta, assim, que o bichão arranhava, assim. Minha avó contava cada história. Depois eu conto as histórias delas pra vocês aí. Desculpa aí, pessoal, pela história chata. O leilão flopou hoje. O leilão da Rainbow Dash, porque primeiro que ninguém participou e segundo porque o YouTube começou a dar gargalo, a rede cair e o Live Pix não funcionava, aí eu cancelei. Então vai ser o leilão da Rainbow Dash dia 20 do 2 de 2025. Depois eu aviso vocês aí. Então fica aqui minha história de assombração. Ah, tem outra história que eu tenho que contar pra vocês. Tenho que falar sobre a assombração da mulher da cola. E a assombração do antigo fazendeiro que era dono da fazenda Campo Limpo, que era uma fazenda que se tornou esse bairro hoje da Zona Sul. Eu vi ele quando eu era criança, eu tinha 6 anos ou 7. Eu vi o espectro desse fantasma aqui na minha casa. Eu fiquei congelado e várias pessoas aqui do bairro já contaram a mesma coisa. Eu fiquei besta de ver quando eu cresci, que eu vi gente contando, descrevendo exatamente o que eles viram, foi o que eu vi quando eu tinha 6 anos. E eu vou contar pra vocês. Fui.